Mateus capítulo 9, versículo 1. E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqui em Cafarnaum, Jesus escolheu, como nós falamos ontem, para ser o seu quartel-general, para ser a sua base ministerial. Aqui Jesus montou o seu ministério de forma estratégica. Nós sabemos que Cafarnaum está, à beira do mar, onde ele poderia daqui percorrer vários locais através dos barcos, facilitando o seu acesso. Outras vezes, a pé mesmo, a multidão o acompanhava, e ele então realizou grandes milagres, sinais, prodígios e maravilhas, que a partir deste lugar, rapidamente, a sua fama se espalhou pela circunvizinhança, pelas cidades próximas, levando para fora de Israel também as notícias do seu ministério. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Cafarnaum, naquela época, era uma cidade, como nós vimos, o maior templo judaico, a maior sinagoga de Israel de então. Segundo os historiadores, habitavam aqui cerca de 40 a 60 mil pessoas. Era uma cidade grande. Tiberíades não existia, é uma cidade mais nova que foi construída muito depois por Tibérios. Mas Cafarnaum tinha tudo para ser hoje uma grande cidade, uma grande metrópole. Quem sabe talvez menor do que Jerusalém, ou talvez menos importante do que Jerusalém, mas seria tão importante por causa do que ela ocupou no cenário espiritual, sendo aqui o palco das atenções do ministério de Jesus. E Jesus, então, por escolher Cafarnaum deveria corresponder, retribuir e também manifestar a sua fidelidade à altura da sua escolha. Porque, infelizmente, Jesus, quando lança uma palavra sobre as cidades impenitentes, as cidades que foram mais abençoadas, por ser elas palco da manifestação do poder de Deus no ministério de Jesus. E Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Betsaida fica logo aqui, beira-mar, logo aqui próximo. Corazim já fica mais um pouco distante, mas foram cidades onde também foram palco da manifestação da glória de Deus e do poder de Deus. E depois Jesus fala: ai de ti, Cafarnaum. E aqui é a principal. E Jesus conclui dizendo: pensas que vai diretamente para os céus? Pois eu te digo que irá diretamente para o inferno. Porque se em Sodoma se fizesse os sinais que em ti foram feitos, teriam há muito se arrependido com pano de saco, ou seja, em humilhação, teriam se arrependido. Mas Cafarnaum não se arrependeu, não creu e não correspondeu. Por isso, o juízo de Deus veio sobre Cafarnaum.
E o que eu quero chamar a atenção é que hoje você vê, mais de 2000 anos depois, Cafarnaum hoje não existe habitação alguma. Por quê? Porque a manifestação do juízo de Deus veio sobre esta cidade. Né? Você vê que só tem ruínas, né? Construções, ruínas, mas nenhuma moradia, nenhuma, para se cumprir o que está escrito. Então, o que a gente aprende de tudo isso, queridos, é que Deus escolheu também o seu Cafarnaum espiritual. Deus escolheu a mim e a você, para que fosse palco da manifestação do poder dele, para que os seus sinais, os seus prodígios, os seus milagres operassem em cada um de nós. Amém. Então, que Deus possa abrir o nosso entendimento para que a gente possa entender que nós somos privilegiados hoje. Porque Jesus escolheu foi a mim e a você. Aleluia. Assim como escolheu Cafarnaum para que aqui se operassem os grandes sinais, e Cafarnaum recebeu naquele dia o juízo de Deus, porque não correspondeu à altura. Deus traz essa palavra de exortação para que nós venhamos também a nos posicionar, né? Porque ele disse: não foram vocês que me escolheram, mas antes eu vos escolhi a cada um de vocês, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Que Deus possa encontrar em nós essa disposição, né? Esse potencial que Ele investiu em nós, para que nós pudéssemos dar frutos e esses frutos permanecessem. Porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore que dá fruto bom revela a natureza da sua árvore, mas a árvore que dá fruto mau também da mesma forma. Então, que Deus possa nos despertar nesse tempo, para que naquele grande dia a gente não venha também ser confrontado pelo que já está escrito, pelo que Ele vos dirá abertamente. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque nós somos hoje o Cafarnaum. E Deus deixou registrado exatamente para que houvesse um despertamento, para que o ministério de cada um viesse a florescer e a frutificar em Cristo Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos sair daqui de Cafarnaum. E eu tenho certeza, né, que muitas vezes Deus usa circunstâncias para nos advertir, para nos levantar, né, para nos reerguer e para novamente nos reenviar. Né?